Olá, hoje nós vamos falar a respeito de 4 passos para a consciência. Como que a gente pode, com esses 4 passos, atingir a consciência? Em primeiro lugar, eu queria alinhar algumas coisas com vocês. Essa palestra não trata a respeito de religião nem de crenças. Existe uma limitação de linguagem a respeito do que a gente fala sobre, de como explicar o que é a consciência. Então é importante que vocês abstraiam, que vocês tenham uma capacidade de abstração para que a gente possa entender melhor do que se trata. Em geral, as pessoas, por um problema de falta de consciência, elas acabam sentindo muita ansiedade, muita compulsão, muita depressão, e às vezes até tem a síndrome de burnout, que é a tal da fadiga crônica. Algumas outras pessoas têm a sensação de que está faltando alguma coisa, e isso leva as pessoas a sempre estar buscando, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro novo, e isso aponta sempre para o consumismo e para o materialismo. Mas assim que ela consegue aquilo que ela se coloca como um desejo, ela descobre que não era bem aquilo, é outra coisa. E assim sucessivamente. Então ela está sempre numa roda viva, em busca de preencher algo que falta. Outras pessoas têm uma percepção de que está muito, muito longe de casa, de que a casa é a origem e que a origem não é aqui, talvez seja numa outra, não num outro país, nem numa outra cidade, mas num outro planeta ou numa outra dimensão, alguma coisa assim. Já ouvi várias referências em relação a isso. Todos esses reflexos e problemas, na verdade, eles advêm do fato de que a gente acaba perdendo o contato com o nosso self, com a nossa consciência maior. Cada vez mais, por conta do nosso tipo, estilo de vida, a gente acaba se afastando do self. E esses problemas são todos reflexos dessa distância, desse distanciamento. O interessante é que o self traz essas coisas todas para que a gente procure, para que a gente busque o que é que está faltando. Então ele fica o tempo todo sinalizando para que a gente, em algum momento, se dê conta de que o que está faltando não é nada fora da gente, não é nada externo, e sim interno. Eu vou falar agora sobre a mente e o ego. A mente é um dispositivo fantástico, porque a nossa mente ela tem um domínio e controla a gente. E é exatamente para defender o ego. O ego é o que leva a gente a crer que nós somos indivíduos separados. E é essa individualidade que mantém a gente numa realidade ilusória. Essa vida que a gente vê e que a gente acredita estar vivendo, ela é uma grande ilusão. A realidade verdadeira é muito diferente disso. E nós ficamos, então, capturados pela mente. Então é preciso entender como a mente funciona para que a gente possa desconstruir o ego e que a gente possa, então, fazer essa reconexão com o nosso self, com a nossa consciência maior, e aí enxergar a realidade verdadeira. A mente é esse dispositivo maravilhoso, e o cérebro, ele na verdade, ele é um grande equipamento. Ele é um grande, complexíssimo software. E ele faz o quê?
ele faz transações. Ele pega a informação, captura essa informação e traduz essa informação para a gente. E ele faz essas transações aos bilhares por segundo, ou milésimos de segundo. Então, aqui a pergunta para a gente começar a entender um pouco como as coisas funcionam é: quem vê o que vê? Né? É a visão que vê? Não, a visão só captura a luz. Quem vê o que vê é o cérebro. A luz é capturada, essa informação é decodificada e o cérebro vai lá naquela pasta dele e olha lá no diretório e fala assim: ah, isto aqui, este objeto é tal coisa. Quem ouve o que ouve? O ouvido, ele captura os sons. Mas quem decodifica o que esse som representa é o cérebro. Quem fala o que fala? Você já observou que algumas pessoas que sofrem acidente, têm traumatismo craniano, não voltam a falar, ou se falam, falam de maneira desconexa. É o cérebro que fala. E ele fala dentro daquilo que ele tem de memórias do passado. Quem cheira o que cheira? Né? O nosso nariz, ele captura o odor, e quem decodifica é o cérebro. E é a mesma coisa com a pele. A pele captura a informação e o cérebro registra o que é que a pele capturou, decodifica, então você acha que sentiu tal coisa. Eu estou falando isso porque tudo isso leva a gente a formar padrões. Então, desde pequeno, a gente vai vai aprendendo essas coisas. E todas essas coisas vão formando as conexões neurais, que são os caminhos. Por exemplo, bateu a luz no olho, na visão. Aí o cérebro decodifica e ele vai encaixar naquilo que ele já conhece, porque veio pela conexão XPTO. Então já existem esses padrões formatados no nosso cérebro, porque ao longo da vida essas conexões foram sendo construídas e com a repetição elas, vamos dizer assim, se tornam mais sólidas. Só para a gente entender o que está sendo falado aqui, ok? Só para exemplificar. Então, toda vez que eu vejo um copo d'água, quando a luz incide no copo e retorna para a minha visão, o meu cérebro, o caminho que faz no cérebro é da conexão do copo. Então, o meu cérebro fala: ah, isso que você está vendo é um copo. Para a gente poder romper esses padrões e começar a ter mais acesso ao self, eu já falei que não é fora, é dentro da gente. A gente precisa criar espaços na mente. E para isso, o cérebro ele segue os padrões. Ele é mecânico. E muitas vezes ele trabalha no automático. Então, o que a gente precisa fazer é começar a criar brechas. Então, aqui eu vou ensinar alguns passos para criar essas brechas, esses vazios, esses espaços, que é para poder começar a trazer um pouco mais de proximidade à sua consciência maior. Um deles, muito conhecido, é a meditação. E você pode usar a meditação que você quiser, pode usar o mantra para meditar. Tem pessoas que observam a inalação e a expiração.
Tem pessoas que contam de trás para frente do 20 até o 0 e a cada número coloca uma respiração, uma inalação e uma expiração. E tudo isso é para chegar num relaxamento. Então, o que a gente observa é que, por exemplo, você começou a prestar atenção na inalação e na respiração e de repente vem um pensamento. E aí você se perde. A tua observação é levada pelo pensamento. E a grande questão da meditação, o grande objetivo, é observar que existe entre os pensamentos um intervalo. Não é que você vai bloquear isso, não. Começa a prestar atenção que existe um fluxo de pensamentos. Eles vão circulando na sua mente. Entre um pensamento e outro, existe um intervalo. Nesse intervalo, é um vazio, existe um silêncio. E o ideal na meditação é que com a prática e a constância, você comece a observar esses intervalos, esses vazios, esses silêncios. E aí, é nesse silêncio que você vai começar a ter uma brecha para a consciência. Uma outra forma de criar uma brecha é fazer pequenas coisas diferentes todos os dias. Por exemplo, você está acostumado a escovar os dentes se você é destro com a mão direita. Procura num dia escovar com a mão esquerda, que é exatamente para você poder criar novas conexões, porque a mente ela tem registro, já está lá o concretizada aquela conexão neural de escovar os dentes com a mão direita. Quando você escova com a mão esquerda, ela não tem registro. Então, se ela não tem registro, é uma coisa nova. Essa coisa nova não tem memória ainda. E é aí que a gente começa a criar um vazio. Você tem a possibilidade de, através do novo, começar a ter esse espaço vazio, que é o que a gente quer. O objetivo aqui é entrar em contato com consciência maior. A outra coisa é observar sempre seus pensamentos, porque as suas reações tendem a seguir um padrão. Por exemplo, você foi fechado na rua. A sua reação qual é? Xingar o cara, ficar puto, né? Ou ficar puta. E isso, observa que isso é um padrão. Então, procura reagir de uma outra forma. Quando você se pegou pronto para xingar o cara, você segura e observa. Porque toda vez que você foge do padrão, você cria uma brecha. Você entra no novo, você entra no vazio. E a gente quer muitos vazios. A gente quer criar muitos vazios, muita coisa nova. E quando você se perceber no automático, se pergunta por quê. Então, por exemplo, você está no elevador, você está bem disposto, se acordou bem, está indo para o trabalho. Aí, de repente, alguém entra no elevador, ai, estou indisposto, hoje estou uma dor de cabeça, acho que meu dia hoje não vai ser bom. Meu, é impressionante. Quando você sai do elevador, parece que você leva um pedaço daquela nuvem cinza em cima da sua cabeça. E aí você começa, acho que meu dia também não vai ser bom, acho que o meu trabalho hoje vai ser pesado, Quando você entrar nesse automático de engatar no que o outro está falando, de ser contaminado, se pergunta por quê e interrompe. Eu quero que você observe muito isso, porque quando você se percebe fazendo isso, se observa fazendo isso e você pergunta o porquê, você interrompe. E quando você interrompe o automático, você começa a trazer consciência. Vamos fazer um pequeno exercício agora, só para a gente observar uma coisa. Por exemplo, fecha os olhos,
Esteja sentado, lógico, fecha os olhos e começa a respirar no seu ritmo. Fique tranquilo. Observa os pensamentos. Vou te dar uns segundos. Continua de olhos vazios, de olhos fechados, desculpa. Respirando no seu ritmo. E agora, observa se você percebe como se existisse alguém olhando você de dentro de você. Como se tivesse por trás dos seus olhos alguém enxergando você de dentro. Alguém, alguma coisa. Se você enxergou, se você percebeu, muito legal, esse é o propósito do exercício. E se você não percebeu, eu vou convidar você para fazer esse exercício várias vezes até você perceber. Esse é um jeito de entrar em contato com o seu self, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode encaminhar para o meu e-mail e eu vou ter o maior prazer de responder e ver de que forma que eu posso te ajudar, ok? Obrigada, saúde, namastê.